Hola a todos, eu sou o professor Juan Carlos e neste vídeo vamos a continuar com o tema dedicado ao cálculo de derivadas utilizando o formulário. Desta vez estamos a ver as 14 fórmulas que eu vou utilizar no cálculo de primitivas chamadas imediatas, isto é, primitivas que podem ser calculadas diretamente utilizando estas fórmulas. Antes de continuar, queria dar as boas-vindas a todos que estão a assistir a este vídeo e queria também convidá-los a que consultassem outros três vídeos, parte 1, parte 2 e parte 3, dedicados ao cálculo deste tipo de primitivas. Nessas primeiras três partes, eu tentei explicar uma série de pormenores associados ao cálculo de primitivas. São coisas mais básicas, mas muito importantes, sem as quais eu considero que não devemos entrar em primitivas mais complicadas. Pronto, então, hoje vamos a continuar este trabalho e, essencialmente, aquilo que eu pretendo neste vídeo é criar o automatismo da seleção da fórmula. Portanto, desta vez ainda não são exercícios muito complicados. Eh, Aliás, nenhum deste exercício pode ser complicado porque são primitivas imediatas, são primitivas, mas às vezes é difícil descobrir a fórmula, ou não é tão fácil. E então, aquilo que eu pretendo, como eu estava a dizer, é criar certos automatismos, certas habilidades na seleção da fórmula. Eu de seguida vamos a resolver 12 exercícios, são 12 que eu selecionei para explicar este tema. E, e pronto, para isso eu preciso de abrir o quadro, mas antes de continuar, estamos a observar aqui o formulário. Nas primeiras três partes, eh, eu utilizamos as fórmulas 1, 2 e 3. Agora vamos alargar ao resto das fórmulas. Se olhamos aqui mais para o fim, fórmula 12, 13 e 14 são todas muito parecidas, ou têm semelhanças. Eh, Vamos a precisar de, para além de encontrar a função u, vamos a precisar de encontrar a constante a. Pronto, isso eu vou explicar em exercícios. Muito bem, então, sendo assim, vamos a começar com a resolução. Estamos a ver no quadro o esquema que eu recomendo para utilizar o formulário. Devemos, em primeiro lugar, fazer a seleção de uma fórmula. Este é o passo número 1. Essa seleção da fórmula se faz por tentativas ou de uma maneira intuitiva. Olhamos para a primitiva que queremos calcular e nessa primitiva há algo que nos faz lembrar uma fórmula, outras vezes duas, podem ser duas, três fórmulas. E então, nesse momento, quando escolhemos uma fórmula, estamos a fazer uma tentativa. Não temos a certeza se essa tentativa vai funcionar ou não. O que devemos fazer para tirar as dúvidas? Devemos, de seguida, encontrar a função u. Se observamos com mais pormenor o formulário, vemos que todas as fórmulas têm a função u. Nas primeiras três partes desta sequência de vídeos que eu estou a criar, eu expliquei como se selecionava a função u nas fórmulas 2 e 3. Muito bem, então depois de selecionar a função u, devemos de seguida encontrar a derivada. E é aqui, no fim, quando chegamos à derivada, que ficamos a saber se acertamos na fórmula ou não. Como é que ficamos a saber isso? Se conseguimos visualizar tudo o que a fórmula tem. Queria, antes de começar a resolver exercícios, dizer que algumas das fórmulas, eu já mencionei isso no início do vídeo, tem, para além da função u, temos que encontrar algumas constantes. Isso já aconteceu, por exemplo, na fórmula 2, a qual eu dediquei 2 vídeos praticamente completos à utilização da fórmula 2, a parte 1 e a parte 2 desta sequência de vídeos que eu estou a criar. E, portanto, na fórmula 2, para além de encontrar a função 1, também temos que encontrar a constante n. Perfeito. Então, agora sim a iniciar a resolução. E
primeiro exercício, ou os primeiros dois exercícios que vamos a resolver são estes, que são parecidos, ambos são parecidos. Reparem que em ambos temos, temos potências, mas a diferença da Fórmula 2, na Fórmula 2, são potências em que a base é constante. Se observarmos aqui com mais pormenor, aqui temos a constante E. Nesta segunda primitiva, a base da potência é 2. Isso nos dá um indício de que, embora esteja ali uma potência, a Fórmula 2 não vai funcionar, porque na Fórmula 2, embora seja uma potência, o que é constante é o expoente, não é a base. Então, se olharmos para o formulário, podemos ver que temos duas fórmulas que envolvem potências. Uma é para o caso da exponencial com base E. O outro é para o caso de uma potência com qualquer base, né, com base A. Eu vou escrever as fórmulas em cada um dos casos que vamos utilizar nestes dois exemplos. Portanto, eu vou tentar escrever mais pequenino. Aqui vamos utilizar a fórmula 5, primitiva d elevado a u vezes u' é igual a elevado a u mais c. Nesta outra primitiva, vamos utilizar a fórmula primitiva de a elevado a u vezes u' dx. Bom, eu vou apagar e vou escrever mais pequeno, porque senão não tenho espaço. Então, primitiva de a elevado a u vezes u' dx. Eu estou a me referir à fórmula 4, em que temos a elevado a u a dividir pelo logaritmo neperiano de a mais uma constante c. Então, eu selecionei as minhas fórmulas. Vou voltar a lembrar o esquema. O esquema é este. Selecionar a fórmula, portanto, no exemplo que estamos a resolver, no primeiro exemplo, vou utilizar a fórmula 5, no segundo, vou utilizar a fórmula 4. Perfeito? Então, vamos voltar aqui, selecionei a fórmula, e agora o que devo fazer de seguida é encontrar a função u. Então, aqui neste exemplo, no primeiro, cuja resolução eu vou dar início agora, vou utilizar a fórmula 5, aquele 5 que está ali, quer dizer que eu vou utilizar a fórmula 5. A função u, se observarmos, u é o expoente. É o expoente. Eu vou assinalar, portanto, reparem, está aqui u, e aqui está, isto tudo deve ser u. Aquele x que está a seguir a função exponencial, neste momento, não é a nossa preocupação. E já vimos exemplos em que isso acontecia nas primeiras partes desta sequência de vídeos. Então, u igual a 2x ao quadrado menos 5, e, de seguida, calculo a derivada. Estão a ver? Primeiro a fórmula, depois u, e a seguir a derivada de u. A derivada de u é 4x, e neste momento devemos então ver se conseguimos construir a fórmula, se está tudo o que é necessário para aplicar a fórmula 5 neste exemplo. Perfeito, então, sim, temos tudo, podemos ver isso, só falta 4, uma constante 4, mas sabemos como lidar com isso? Eu digo sabemos porque eu considero que isso foi bem explicado nas primeiras partes que eu já referi. Então, eu vou voltar a escrever a expressão da primitiva, que queremos calcular, é esta. Precisamos de acrescentar uma constante, essa constante é 4, e temos que compensar multiplicando por 4. Sempre que temos uma constante a multiplicar, podemos fazer este truque que está explicado nos outros vídeos que eu já referi. Então, de facto, aqui agora temos E elevado a U, e isto é U'. Podemos aplicar a fórmula 5, e a resposta é E elevado a 2x ao quadrado menos 5 a dividir por 4 mais c. Esta será a resposta deste primeiro exercício. O segundo exercício é parecido, mas vamos aplicar a fórmula 4. Antes de continuar, eu queria dizer que a fórmula 4,
A fórmula 5, aliás, é um caso particular da fórmula 4. Aliás, eu vou escrever aqui ao lado, encarnado, para quem gosta de perceber esta coisa de uma maneira mais profunda. Se nós tomamos A igual a E, isto é, na fórmula 4, substituímos o A por E, tenha em conta que o logaritmo de E é igual a 1, pois então, de facto, temos a fórmula 5. Isto é, eu podia ter reduzido ainda mais o formulário, retirar uma fórmula, mas pronto. Eu decidi deixar assim e vamos a continuar. Pronto, então vamos utilizar a fórmula 4. Escolhemos a nossa fórmula, está aqui, 4. De seguida, escrevemos qual deverá ser a função u, que é seno de 2x, é o expoente da potência, neste caso, com base 2, e de seguida achamos a derivada. Seguimos o nosso esquema, fórmula u, u'. A derivada é 2 seno de 2x. Bom, isto ficou muito pequenino, eu vou voltar a escrever. 2 seno de 2x. Pronto. Então, se olharmos para ali, vemos que falta uma constante, a constante 2. Ou seja, eu vou voltar a escrever a expressão da primitiva e vamos acrescentar a constante. Bom, isto não está bem. Fica levantado a seno de 2x, cosseno de 2x, e aquele 2 que falta, a constante 2, pode ser acrescentada aqui, por exemplo, está multiplicado, e compensamos multiplicando por 1/2. Isto é, bom, eu voltei a me enganar, peço desculpa, aqui não é, aqui é 2. 2. 2. Então, continuando, isto será a derivada de u, isto é o a levantado a u, e podemos aplicar a fórmula 4, ou seja, vamos a ficar com 1/2 de a, neste caso o a é 2, isto é 2 levantado a seno de 2x, a dividir pelo logaritmo neperiano de a. O a, neste caso, é 2, mais c. E esta é a resposta deste exercício. Ok, perfeito. Então temos os primeiros dois exemplos. Para um aluno que está a ver este vídeo sem ver as primeiras 3 partes, isto pode ser um bocadinho confuso. Por isso, eu aconselho vivamente, antes de ver estes vídeos, que vejam as primeiras 3 partes que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Muito bem, então vamos a continuar. O próximo exercício é este. Temos que olhar para o nosso formulário. E aqui eu gostava de fazer alguns comentários. Primeiro vou dizer o que aconteceria se selecionássemos, por exemplo, a fórmula 3. Eu vou escrever aqui a fórmula 3, que é esta. Que está no nosso formulário. Podíamos tentar, ou podíamos pensar que a fórmula 3 podia eventualmente funcionar, porque está ali uma divisão. Isto, como eu disse, é natural. As primitivas se fazem por tentativas. E às vezes entramos num beco que não tem saída. Se selecionamos a fórmula 3, não vamos a conseguir. Como é que eu sei isso? Bom, porque eu tenho experiência. Como é que um aluno que está a iniciar agora no cálculo de primitivas tem que proceder? Escrever, tem que fazer cálculos auxiliares. Então, vamos admitir que selecionamos a fórmula 3. Então, de seguida, temos que encontrar u. O que vai ser? O denominador. Isso está explicado na parte 3 desta sequência de vídeos. U é igual a x ao quadrado.
E a derivada é 2x. Se olharmos para a função cuja primitiva queremos calcular, no numerador tem seno de 1 sobre x. Portanto, esta derivada mostra que estamos muito longe, não vamos conseguir de maneira nenhuma aquela expressão. Isto é, neste momento, e nós apercebemos de que a nossa seleção da fórmula não é a indicada, não faz mal nenhum. Reparem que eu fiz estes cálculos em menos de um minuto e o que temos que fazer é abandonar esta ideia e tentar encontrar outra fórmula. Se olharmos para o formulário, na fórmula 6, portanto, eu agora vou apagar isto e vou escrever aqui na parte inferior do quadro a fórmula 6. A fórmula 6 tem a função seno. Isto não faz lembrar, se calhar dá para aplicar a fórmula 6. Então, vamos lá ver. A fórmula 6, que é esta, primitiva, u' vezes seno de u, é igual a menos cosseno de u mais c. É esta fórmula que nos vai levar à solução. Mais uma vez, eu sei que leva à solução porque tenho experiência, porque já resolvi o exercício. E tu tem que fazer com estes passinhos todos. É recomendável. Então, fórmula 6. Vamos a escolher a função u. A função u é 1 sobre x. Estamos a seguir o nosso esquema. Fórmula, u, u'. Então, escolhemos a função 1, de seguida, derivada. A derivada de 1 sobre x, aplica-se a regra da derivada de um quociente, é menos 1 sobre x ao quadrado. E agora, com esta expressão da derivada à nossa frente, se tentássemos fazer este cálculo mentalmente, não ia ser fácil. Por isso, é muito recomendável escrever na folha de rascunho, se estiverem a fazer um exame, um teste, estes cálculos auxiliares. Então, olhamos para ali e temos que, uma vez que a fórmula 6 tem um produto, está aqui, u' vezes seno de u, temos que escrever aquela expressão na forma de um produto. E é o que eu vou fazer de seguida. Eu vou escrever assim. Este produto dá aquele quociente de seno de 1 sobre x dividido por x ao quadrado. E isto, escrito assim, é praticamente já aquilo que a gente precisa, não é? Só falta um sinal de menos. Esse sinal de menos eu vou colocar aqui em encarnado. Na prática, o que estou a fazer é multiplicar por menos 1 e depois tenho que compensar dividindo por menos 1. Isto é, outro sinal de menos. Então, de facto, conseguimos construir a fórmula 6. Isto é a derivada de u, isto é a função seno de u, e pronto, agora é só aplicar a fórmula. Vamos a ter menos, aqui vamos a ter dois sinais de menos, é por isso que eu abri um parêntese, menos cosseno de 1 sobre x, 1 sobre x é a função u, pronto, e mais c. A resposta simplificada é cosseno de 1 sobre x mais c. Esta é a resposta do exercício. C é uma constante real. Muito bem, então vamos avançar. O próximo exercício é este. Depois de fazer o anterior, este pode parecer mais fácil, porque se olharmos para o nosso formulário, pois faz lembrar muito a fórmula 7. A fórmula 7, que eu vou escrever na parte inferior do quadro, é esta. Então vamos a continuar com o nosso esquema. Vamos aplicar a fórmula 7, selecionamos ou encontramos a função u. U é o argumento da função cosseno, ou seja, é levantado a menos x mais 1, a derivada fica menos, é levantado a menos x. Depois de fazer isto, é fácil, não é?
que é que falta ali? Falta um sinal de menos. Sinal de menos que eu vou colocar aqui. Temos que compensar com outro sinal de menos. Sendo assim, esta seria a derivada, isto é cosseno de u, e então temos a fórmula 7, menos cosseno, aliás, menos seno, de e levantado a menos x mais 1 mais c. Esta é a resposta. Então, este processo agora é natural. Depois, para quem assistiu a primeiras 3 partes desta sequência de vídeos, porque este processo de acrescentar as constantes, pronto, de construir a fórmula, acho que foi explicado com todo o pormenor nessas partes todas. Então vamos a continuar. Temos esta primitiva. Esta primitiva, acontece algo parecido a outro exercício que vimos há pouco. Temos um quociente. Poderíamos eventualmente pensar na fórmula 3, mas não, a fórmula 3 aqui não vai funcionar. Eu não vou mostrar isso. Quem desejar pode escrever u igual a cosseno ao quadrado do cosseno de x, deriva e não vai ter o seno de x, obviamente. Portanto, a fórmula que funciona aqui é a fórmula 9. Eu vou escrever a fórmula 9, que é esta. Que é igual a tangente de u mais c. É esta fórmula que vamos utilizar. Reparem que está aqui este quadrado no cosseno. Cosseno que está no denominador. E isto é o que denuncia, de certa maneira, esta fórmula 9. Então, vamos aplicar a fórmula 9, selecionamos a nossa fórmula, escrevemos a função u. A função u é o argumento da função cosseno, neste caso, cosseno de x. Derivamos, vamos a seguir o nosso esquema, fórmula u', derivamos e fica menos seno de x. E o seno de x, que estava no numerador, faz parte da derivada, só falta um sinalinho de menos. E então, vamos acrescentar esse sinal de menos. Já vimos 2 exercícios em que isso acontecia. Acrescentamos um sinal de menos aqui, compensamos com outro sinal de menos e agora é só aplicar a fórmula 9. Menos tangente de cosseno de x. O cosseno de x é u mais c. Portanto, esta é a resposta. Antes de concluir, só faltou aqui assinalar que isto é a derivada e isto é cosseno ao quadrado de u. Que para que se veja que de facto temos ali a fórmula 9. Então vamos a continuar, está a ver? Estamos a fazer este exercício, estamos a aplicar praticamente, estamos a aplicar muitas destas fórmulas pela primeira vez, mas é um processo natural. Depois que se encontra este esquema, até não é muito difícil. Então, vamos a continuar. Temos que olhar para o nosso formulário e no nosso formulário podemos observar, temos a fórmula 10, em que aparece o seno sem o quadrado, no denominador. Então, fórmula 10, temos isto. Que é igual a o logaritmo do módulo da tangente de u a dividir por 2 mais c. Esta é a nossa fórmula 10. E, como eu disse, o que denuncia aqui, o que nos leva a pensar na fórmula 10, o que nos leva a fazer esta tentativa é este seno que aparece no denominador a dividir sem o quadrado. Por que eu estou a dizer sem o quadrado? Porque na fórmula 8 aparece o seno também no denominador, mais com o quadrado.
Portanto, essa é a diferença entre a fórmula 8 e a fórmula 10. Uma tem quadrado e a outra não. Então, continuamos. Selecionamos a fórmula 10. O nosso esquema diz que de seguida encontramos a função u, ou escrevemos a função u, que neste caso é 3 levantado a x menos 2. Achamos a derivada. A derivada de 3 levantado a x é 3 levantado a x logaritmo neperiano de 3. E então, se olhamos para a função cuja primitiva estamos a calcular, vemos que no numerador temos 3 levantado a x. Falta uma constante. Essa constante é o logaritmo neperiano de 3. Não é um número inteiro, é um número irracional, mas é uma constante. Portanto, pode ser acrescentada. É o que eu vou fazer de seguida. Portanto, vou voltar a escrever a expressão e, como habitualmente, vamos acrescentar a constante em cor encarnada. Ou seja, a constante pela qual estamos a multiplicar é logaritmo neperiano de 3. Temos que dividir por essa constante. Desta forma, conseguimos aqui no numerador a derivada. No denominador, temos seno de u. E então, aplicamos a fórmula 10, está aqui na parte inferior do quadro. A resposta vai ser logaritmo de módulo da tangente da função u. A função u é 3 levantado a x menos 2, dividir por 2. Isto tudo a dividir pelo logaritmo neperiano de 3 mais 100. E esta é a primitiva daquela função. Está a ver, a primeira vez que aplicamos a fórmula 10, mas se seguimos o nosso esquema, se fazemos estes passinhos, é mais fácil. Torna-se até algo natural. Então, vamos avançar. De seguida, temos esta primitiva, vou escrever assim, de 1 sobre x ao quadrado mais 9 dx. Temos ali um quociente. Alguém poderia pensar em utilizar a fórmula 3, u' sobre u. Se alguém tenta aplicar a fórmula 3, u seria x ao quadrado mais 9 e a derivada é 2x. O 2 consegue-se acrescentar, então consigo multiplicar e dividir por 2. Mas por x, não. Por x não se consegue. Isso seria um grande erro. O que é que isto mostra? Que selecionamos a fórmula errada. Quando eu digo errada, quer dizer que a fórmula que não nos leva à resposta, a encontrar a primitiva. Portanto, temos que abandonar esta ideia e que eu vou apagar. A fórmula que vai funcionar aqui, se procuram aqui na parte final do formulário, vão a ver que há uma primitiva muito parecida com esta, uma fórmula muito parecida com esta. É a fórmula 13, que é a primitiva que é igual a 1 sobre a cotangente de u a dividir por a. Esta fórmula. Temos que, portanto, aqui, para aplicar a fórmula 13, para além de achar a função u, também temos que achar a constante a. Eu vou mostrar isso com todo o pormenor, porque é neste processo que às vezes se cometem erros. Isto é quando se aplica a fórmula 13. Então, selecionamos a fórmula 13, vamos encontrar a função u. Olhamos para aqui, para o denominador. Temos que olhar para o denominador. E podemos observar que há uma parte que tem a variável x e a outra parte que é constante. Portanto, será natural pensar
que isto vai jogar o papel de u ao quadrado, comparando com a fórmula 13, e que isto vai ser o a ao quadrado. Vamos então a escrever essas duas igualdades. Ou seja, aqui nos cálculos auxiliares, eu vou escrever u ao quadrado igual a x ao quadrado. E, portanto, u é igual a raiz de x ao quadrado. Tomamos a raiz positiva. Com a negativa, a fórmula ia ser equivalente. E então, fica a derivada. Aliás, antes de chegar à derivada, temos que encontrar u. Portanto, u é igual a x. Esta é a nossa função u. De seguida, achamos a derivada. A derivada é 1. Então, pronto, aqui já estamos esclarecidos. Às vezes os alunos me perguntam, professor, mas eu não posso escrever diretamente que u é x. Sim, podem escrever que u é x, mas é precisamente nesse cálculo direto que às vezes, em expressões um pouquinho mais complicadas, os alunos cometem erros. Encontram mal u, ok? Então, por isso, eu recomendo escrever tudo assim, com estes passinhos todos, para não haver engano. Bom, com a constante a, algo parecido, ou seja, a ao quadrado, aqui também eu recomendo escrever esta igualdade, a ao quadrado igual a 9, e de seguida a igual a raiz de 9, a igual a 3. Pronto, então, temos que u é x e a é 3, a derivada é 1, então excelente, porque agora, no numerador, já temos a derivada. Portanto, neste exercício, está tudo no sítio, não temos que alterar a expressão da primitiva, é só aplicar a fórmula. E então, a fórmula será 1 a dividir por a, isto é, 1 a dividir por 3. Reparem que com estes cálculos auxiliares equivalados é fácil. É fácil olhar para o lado e está ali tudo. Será 1/3 da arcotangente do quê? De u a dividir por a. O u é x e o a é 3. Então, x a dividir por 3 mais c. Esta é a resposta do exercício. Ok. Vamos então a continuar. Temos esta primitiva. E aqui também vamos aplicar a fórmula 3. Eu vou voltar a escrever aqui na parte inferior. Quem desejar, enquanto eu faço isto, pode ir pensando, pode ir escrevendo o que é que vai ser o U, o que é que vai ser o A. Bom, aqui escrevi um quadrado a mais. Então é esta fórmula. Fórmula 13. Vamos voltar a aplicá-la. Reparem que aqui já não é assim tão fácil ver qual é que é a função U. Bom, temos que fazer alguns cálculos mentais e é nesses cálculos mentais que normalmente aparecem erros. Então, o que é que eu recomendo? U ao quadrado deverá ser 9x à quarta. Aquele 4 não ficou muito bem. Parece um 9. Aqui 4. Assim. Então, U é a raiz de 9x à quarta. Agora, U, eu vou escrever tudo, os passinhos todos. A raiz de um produto, o produto das raízes fica raiz de 9 vezes raiz de x à quarta. A raiz de 9 é 3. A raiz de x à quarta é x ao quadrado. E encontramos U. Reparem que ver isto mentalmente não era assim tão fácil. Ok? Então, esta é a nossa função U. Eu vou assinalar isso. U. De seguida, achamos a derivada. A derivada vai ser 6x. E isto é muito bom, porque no numerador daquela fração temos x. Portanto, o que falta ali é acrescentar o 6. Portanto, aí já estamos esclarecidos. Falta ainda encontrar a constante a. A ao quadrado é 25, ou deverá ser 25. Portanto, a é a raiz de 25. O a é
5. Então, pronto, temos tudo. Esta é a nossa constante A. Vamos aplicar a fórmula. Antes de aplicar a fórmula, precisamos de acrescentar a constante 6. Aqui será 6. E compensamos dividindo por 6. Está aqui a derivada. Isto tudo é u ao quadrado, isto é a ao quadrado. E então ficamos com 1/6 de 1 sobre a, o a é 5, a cotangente de u, isto é, de 3x ao quadrado, a dividir por a, que é 6. Não, o a é 5, peço desculpa. Mais c. Quem desejar pode simplificar isto mais um pouquinho, seria assim. A cotangente de 3x ao quadrado a dividir por 5, a dividir por 30. O 6 vezes 5 é 30. Mais c. E temos aqui a primitiva da nossa função, que foi calculada utilizando a fórmula 13. Perfeito, então estamos aproximando do fim deste vídeo. Ainda faltam 4 exercícios em que vamos a utilizar a fórmula 12 e a fórmula 14 do formulário, que são fórmulas muito parecidas. Isto é, parecidas exteriormente. E às vezes os alunos as confundem. Tá? É por isso que eu escrevi aqui estas duas primitivas, que são muito parecidas externamente, mas que no seu cálculo se utilizam fórmulas diferentes. Eu vou tentar escrever aqui mais pequenino, a ver se eu consigo. Portanto, na primeira delas, na que está na parte superior do quadro, vamos utilizar a fórmula 12. A fórmula 12, que é esta. Eu depois vou explicar o que distingue uma fórmula da outra. Portanto, aqui vamos utilizar a fórmula 12. E aqui vamos utilizar a 14. Que é igual ao logaritmo de u mais a raiz quadrada de u ao quadrado mais a mais c. Portanto, está aqui fórmula 12 e fórmula 14. Primeira coisa, o que distingue uma fórmula da outra? As duas fórmulas têm u ao quadrado. Eu vou assinalar isso. Aqui está pequenino, está vendo aqui? U ao quadrado, está ali. E aqui também está u ao quadrado. As duas fórmulas, no denominador, têm uma raiz quadrada. Mas há uma diferença substancial. E é que na fórmula 12, à frente de u ao quadrado temos um sinal de menos. Na fórmula 14, à frente de u ao quadrado temos um sinal de mais. Portanto, esse sinalinho é o que distingue uma fórmula da outra. Ok? Se virem menos u ao quadrado, fórmula 12. Se virem u ao quadrado, este é sinal positivo, fórmula 14. Com relação à constante A. Na fórmula 12, reparem que o A está ao quadrado. Isto por quê? Porque essa constante tem que ser positiva, obrigatoriamente. Obviamente, se tivéssemos ali uma constante negativa, pues então teríamos a raiz quadrada de um número negativo. Isso não pode ser. Pronto. Na fórmula 14, o A não tem um quadrado. O que isso indica? Que o A pode ter qualquer sinal. Embora se escreva mais, o A pode ser, por exemplo, menos 2. Ou pode ser menos 16, como vai acontecer neste exercício. Isto é, aquele sinal de mais é o sinal de mais da fórmula, mas a constante A em si pode ser negativa, ok? Portanto, não se deixem enganar por aquele sinal de menos da constante, ok? Pronto, então, vamos a utilizar
na primeira primitiva a fórmula 12. Vamos a ver como isso se faz. Não é muito complicado. Então, vamos escrever aqui. Vamos utilizar a fórmula 12. Devemos proceder a algo parecido ao que fizemos nos outros exercícios em que aplicamos a fórmula 13. Então, vamos escrever que u ao quadrado deverá ser x ao quadrado. Portanto, u é a raiz de x ao quadrado, isto é, x, a derivada é 1. Então, pronto, excelente, temos 1. A constante a ao quadrado é 16. A é a raiz de 16, que é 4. Pronto, então temos esta primitiva. Eu vou escrever tudo. Aqui está a ao quadrado, isto é u ao quadrado, e isto é a derivada. Então é só aplicar a fórmula. Eu vou escrever aqui a resposta. Eu peço desculpa, o quadro fica muito cheio, mas é a maneira que eu encontrei de explicar isto. Fica então arcosseno de u a dividir por a, isto é u que é x, e o a que é 4. Esta vai ser a resposta deste primeiro exercício. Eu acho importante que se vejam estas duas primitivas em simultâneo, em um mesmo quadro, para que se distinga uma da outra. Porque aqui é uma confusão que eu vejo com frequência nos meus alunos. Então, vamos avançar agora para o segundo exercício, em que vamos aplicar a fórmula 14. Então, aqui vamos aplicar a fórmula 14. Vamos encontrar u. Portanto, aqui, obviamente, u ao quadrado volta a ser x ao quadrado. Por isso, u vai ser x e a derivada é 1. Portanto, até aqui está tudo igual ao exercício anterior. Mas agora, o a não está ao quadrado. Portanto, a vai ser diretamente menos 16. Portanto, a constante a é menos 16. E, de facto, temos aqui tudo como deve ser. Isto é a derivada de u, isto é u ao quadrado, e este menos 16 é a constante a. Então, só nos resta escrever a resposta. A resposta é o logaritmo neperiano de u é x, mais a raiz de x ao quadrado menos 16, isto é o quadrado mais a, mais c. E esta é a resposta. Então, para concluir, temos mais dois exercícios. Este é o penúltimo. E aqui temos que pensar qual é a fórmula que vamos escolher. Temos uma raiz no denominador. Isto nos faz lembrar ou a fórmula 12 ou a fórmula 14. Portanto, por favor, olhem para o formulário, fórmula 12 ou fórmula 14. O que é que distingue a 12 da 14? O que é que distingue uma fórmula da outra? É o sinal da função u. Portanto, aquele x à sexta deve ser u ao quadrado e, portanto, à frente de u ao quadrado temos um sinal de mais, então aqui deve ser a fórmula 14. Outra vez. Então, é isso que eu vou fazer. Vamos a aplicar a fórmula 14. Eu vou voltar a escrever aqui na parte inferior a fórmula 14, que é para estar ali à nossa frente. E vamos então encontrar u de seguida e a constante a. Então vamos aplicar a fórmula 14. U ao quadrado. Neste caso, como está aí já indicado no quadro, deverá ser x à sexta. Portanto, u é a raiz quadrada de x elevado a 6.
Portanto, U vai ser x ao cubo. X ao cubo. Ou então, x levantado a 6 meios. 6 meios é 3, portanto fica x ao cubo. A derivada é 3x ao quadrado. E isto é excelente, porque no numerador da fração já está x ao quadrado. Portanto, o que falta é acrescentar a constante 3. Muito bem. A constante A. Bom, a constante A é menos 9. Menos 9. Na fórmula 14, a constante A pode ser negativa. Essa é uma diferença com a fórmula 12. Então temos tudo. Só resta, aliás, antes de avançar, vamos então. Eu vou apagar então isto aqui. E vamos a voltar a escrever a expressão da primitiva, que era esta. Vamos acrescentar o 3 para completar a expressão da derivada. Compensamos aqui com 1/3. E reparem que está aqui a derivada. Aqui está u ao quadrado. E este menos 9 é a constante A. É a constante A. Então, agora é só escrever a resposta. Temos 1/3 do logaritmo neperiano de u. U é x ao cubo. Mais a raiz quadrada de x à sexta menos 9. É assim. E esta será a resposta do exercício. Perfeito, então chegamos ao fim. Este último exercício que vamos resolver, muito parecido com o anterior, só mudamos, digamos, a constante A e a função U, e isto muda a fórmula. Agora é a fórmula 12. Vamos então escrever aqui a fórmula 12. Agora o sinal de menos está à frente da função. Isto nos diz que devemos utilizar a fórmula 12. Ou que a fórmula 12 deve ser indicada, né? Porque nas primitivas não há certeza, se fazem por tentativas. A tentativa começa com a seleção da fórmula, neste caso, fórmula 12. De seguida, seguindo o nosso esquema, encontramos a função u. Neste caso, devemos encontrar primeiro u ao quadrado. Como é muito parecido com o exercício anterior, u ao quadrado volta a ser x à sexta. Já vimos que a raiz de x à sexta é x ao cubo. Portanto, esta parte é uma repetição do que fizemos no exercício anterior. A derivada é 3x ao quadrado. Pronto. Então, até aqui está tudo muito parecido. Agora, a constante A ao quadrado deverá ser 9. Portanto, A é raiz de 9 y 3. Muito bem. Então, vamos voltar a escrever a expressão da nossa primitiva. Vamos a precisar de acrescentar ali a constante 3. Fica aqui 3. Né? É preciso para a derivada. E compensamos multiplicando por 1/3, tal e qual como no exercício anterior. Portanto, aqui agora temos a derivada. Aqui está a ao quadrado. E aqui está u ao quadrado. Sendo assim, podemos aplicar a fórmula 12. Temos 1/3 do arcosseno de u que é x ao cubo, a dividir por o a. E o a é 3. E esta é a resposta. E com isto, chegamos ao último exercício que hoje eu vou resolver. Ao todo foram 12 exercícios. E a intenção desta seleção foi mostrar o esquema fórmula U linha.
Eu vou dar continuidade a este trabalho, por isso lhe peço que subscrevam o meu canal e que ativem as notificações, porque eu vou continuar a subir vídeos sobre o tema de cálculo de primitivas utilizando a tabela. E o que vão ter de comum estes exercícios todos que eu vou subir, que vão ser exercícios do livro Boris, do autor Boris Demidovich. O título do livro é Problemas e Exercícios de Análise Matemática. É um livro que está praticamente em todas as bibliotecas em Portugal e no mundo inteiro, muito conhecido. E, portanto, muitos professores recomendam, a veces no dicen que é desse livro, mas são facilmente identificáveis muitos dos exercícios que fazem parte do Demidovich. E eu vou criar uma playlist com exercícios resolvidos deste livro. Portanto, também sobre o tema primitiva. Portanto, esta quarta parte de vídeos dedicada à primitiva pela tabela, pelo formulário, vai ficar numa playlist dedicada ao cálculo de primitivas, mas também vai, a partir de agora, vai começar a aparecer uma outra playlist com exercícios apenas do livro de Demidovich. Este livro do autor Demidovich tem exercícios praticamente de todas as matérias, não é só de primitivas, e por isso a minha intenção é ir resolvendo nos diferentes temas, ir resolvendo exercícios deste livro, e que depois vão ficar numa playlist à parte. Portanto, um aluno que pretende estudar apenas primitivas, consulta a playlist das primitivas. Quem desejar encontrar, ver a resolução de um exercício em particular do livro de Demidovich, vão estar todos identificados com o seu número, portanto, pode ver a playlist dedicada a este livro, a este autor. Muito bem, então com isto eu me despeço. Se gostaram, por favor, deixem um like e, por favor, recomendem aos vossos colegas. Então, até um próximo vídeo.